Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos testes propriamente dito, né? A nossa videoaula anterior falou um pouco de um conceito que é o das integrais impróprias, que é base para alguns dos testes que a gente vai trabalhar, né? Então, nós vamos falar hoje do teste das integrais, né? E mostrar como a relação dele com a questão das integrais impróprias, né? E também por meio dele a gente conseguir fazer algumas estimativas de soma, né? Então a ideia era primeiramente fazer uma videoaula falando sobre as integrais impróprias e como elas, né? Como é que se calcula esse tipo de integral, e agora a gente vai utilizar aquele conceito já para mostrar o resultado e para verificar uma questão de um teste. Beleza? Então vamos lá. Bem, então vamos começar, né? Então, o teste da integral e estimativas de somas, né? Bem, então assim, o que quer dizer o teste da integral? Na maioria das vezes, isso eu já disse anteriormente, na maioria das vezes não conseguimos encontrar a soma exata de uma série, com exceção das séries geométricas e telescópicas, pois a gente pode encontrar uma fórmula simples para encontrar sua soma parcial, né? Então, eu já venho dizendo disso já há um tempo, né, que quando a gente fala em séries é muito difícil a gente encontrar uma soma exata, né, até porque é muito difícil encontrar a fórmula geral da série, né? Então, a gente vai tentar fazer o quê? Fazer algumas ideias, né, que nos permite determinar, assim, aplicar alguns testes, né, para ver se a gente consegue determinar se a série converge ou não, né? E sem necessariamente encontrar a sua soma, né? Então, o nosso primeiro teste envolve integrais impróprias, como eu já disse no começo dessa videoaula, e vamos começar com um exemplo ali, né? Então, eu tenho esse seguinte exemplo: considere a série que vai de n igual até o infinito de 1 sobre n ao quadrado. Então, começando ali, eu substituo n ao quadrado por 1, vai ficar 1 sobre 1, que é 1, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, e assim vai indo, né? Vamos mostrar o GeoGebra para mostrar uma diferença entre a série e a sequência, tá bom? Então eu vou abrir o GeoGebra agora para a gente ver o que vai acontecer. Então, com o GeoGebra aberto, vamos ver assim, vou tentar fazer algumas coisas assim, primeiro utilizando a nossa planilha, né, para fazer algumas observações, tá? Então eu vou exibir uma planilha aqui, vou colocar alguns valores, 2, vou daí agora marcá-los e vou estender. Né? Ele faz agora aqui eu faço como se fosse no Excel, né? 1 sobre elevado ao quadrado. Então, como eu disse lá, né? Então aqui nós vamos ter o resultado da sequência, né? Então aqui nós temos o resultado da sequência. Então perceba que já vai, assim, a partir do 15 ele é tão valor menor aqui que ele já vai considerando zero, mas tem outros números ali. Então, agora eu vou marcar as duas. Vou marcar essas duas aqui e vou pedir para criar uma lista de pontos. Esta lista de pontos eu vou chamar de sequência, né? E criando. Então, ó, essa aqui é uma sequência, né, que nós temos quando a gente faz a sequência de 1 sobre n ao quadrado. Então, conforme os valores vão aumentando, os meus resultados vão diminuindo aqui. Agora, é lógico que isso é uma sequência. Vamos ver a relação com a série, tá? Então, para eu ver a questão da série, eu vou voltar aqui, né, e vou fazer uma relação aqui com as questões que a gente já viu numa videoaula lá, que eu já mostrei. Então, eu vou mostrar como é que faz uma soma aqui. Então, vou construir dois controles deslizantes inteiros, né? Eu vou aqui de 1 até, acho que 30 tá bom, né? Vou construir mais um, né, inteiro, vou chamar de K.
Ok, então eu tenho dois controles deslizantes aqui, tá? E agora aqui eu vou chamar uma soma, né? E aqui eu vou pegar esse daqui que é uma expressão variável, valor inicial e valor final. Então qual que é a minha expressão? É 1 sobre k ao quadrado. A minha variável é k, o valor inicial é 1 e o valor final é n. Tá? Então, observem o que acontece com esse termo aqui. Né? Então, à medida que eu... desculpa, com k. Perdão, desculpa, com k não, com n. Ó. À medida que vai aumentando o valor de n, né, aqui eu fui até 30. Observem que os resultados, a partir de um determinado valor, ó, voltando aqui, ó, a partir de um determinado valor, ó, ele vai indo para 1.6. Vamos ver se isso realmente se confirma. Vamos pegar aqui um pouco maior, né? E voltando aqui, então novamente o que vai acontecer com a minha sequência? Ó, à medida que eu vou aumentando, ó, percebam que a partir de um determinado valor, isso vai para 1,64, né? Ou seja, a minha soma está indo para um valor, a minha soma parcial, porque aqui nós temos uma soma parcial, está tendendo a um valor, né? Então eu vou fazer uma outra questão aqui só para a gente ver também. Eu vou chamar a função para a gente ver o comportamento da função em relação a isso daqui, ó. Bem, vocês podem observar que eu tenho a função da parte negativa, mas com o nosso caso das sequências aqui, eu tenho essa função aqui, ó, tá? Tudo bem? Então, uma outra questão que me interessa nesse caso aqui é isso daqui. Então, à medida que os valores vão aumentando, eu posso observar que a minha soma parcial vai indo para um valor, que no caso é 1.64, né? Então vamos voltar lá no PowerPoint para ver o que isso quer dizer, né? Então, a gente, com o GeoGebra eu consigo mostrar a diferença entre a sequência e a série, né? E assim posso afirmar que as somas parciais estão se aproximando de 1,64, né? Nós fizemos isso até 300, né? Mas a gente pode, inferir coisas agora, né? Ou seja, à medida que n tende ao infinito, nós podemos dizer que o valor da série vai se aproximar de 1,64. É uma inferência nossa, a gente não tem ainda elementos para garantir isso, né? E como eu coloco ali, isso demonstra que aparentemente a série é convergente, né? Então, agora eu vou fazer uma outra questão lá, que geometricamente a gente vai conseguir ver também essa relação ali. Então vamos voltar lá no GeoGebra, né? Voltando no GeoGebra, vamos fazer a questão dos retângulos. Então eu vou chamar um polígono aqui, ó, e vou começar a colocar os polígonos, certo? E aí eu coloquei algumas, né? Poderia colocar mais retângulos aqui. Então a soma desses retângulos, então o que eu tenho? Aqui eu tenho um retângulo, no caso um retângulo, um quadrado aqui nesse daqui, no que é lado 1, né? Então aqui esse daqui é o 1, né? Esse daqui seria 1 vezes meio, que é o meio ao quadrado, né? Que daqui dá 1/4, 1 sobre 1 ao cubo, né? Então esse resultado está explícito aqui, ó. Aqui, ó, ou seja, geometricamente o que eu tenho? Eu tenho 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, que quando eu faço essa soma infinitamente, eu consigo reescrever isso daqui como uma série que vai de n igual a 1 até o infinito sobre n ao quadrado. Agora vamos considerar a seguinte situação. Se nós excluirmos o primeiro retângulo, né, o que vai acontecer? Vamos voltar lá no GeoGebra para ver esse resultado. Então, se eu excluir esse primeiro retângulo aqui, se eu excluir esse retângulo, né, ou seja, eu não vou apagar porque dá problema, porque ele apaga todos os pontos aqui, né? Se eu excluir esse retângulo, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui só, também dá o mesmo problema. Então, se eu excluir só esse retângulo, eu vou ficar somente com esses retângulos que estão aqui. E daí é o que está dizendo lá.
a área desses aí vão ser iguais a quem? Então, então eu vou excluir esse cara aqui, porque esse aqui deu 1. Então vai ser a soma desses aqui. E daí quando a gente olha geometricamente, né, a área total dos demais retângulos será menor do que a curva 1 sobre x ao quadrado. Né? Novamente, olhando aqui, né, aqui nós temos o que? Eu excluindo esse, a área vai ser menor do que a curva 1 sobre x ao quadrado para todos os valores maiores ou iguais que 1. Né? Para todos os valores maiores que 1. Ou seja, com isso, bem, vamos pensar um pouquinho na relação. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu posso recorrer ao conceito de integrais. Por quê? Porque o conceito de integrais, o teorema fundamental, né, do cálculo, ele é uma relação que estabelece isso daí, né? Então, por conta disso, eu consigo calcular áreas de figuras, digamos assim, não convencionais, utilizando o conceito de integral. E nesse caso aqui, eu consigo calcular uma integral que vai de 1 até o infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx. E esse cara aqui é uma integral imprópria que nós falamos na aula passada. E quando a gente calcular essa integral imprópria, a gente vai descobrir que ela é convergente e tem valor igual a 1. Vamos observar isso aqui também aqui no GeoGebra. Então eu vou colocar o seguinte aqui, eu vou chamar o conceito de integral, só que como eu falei, aqui é um conceito, a gente não consegue fazer integral imprópria, a gente vai fazer uma aproximação. Então eu vou utilizar o mesmo valor que eu coloquei aqui, até 300. Né? Não, aqui, ó, vou pegar aqui, ó, até 300, para a gente ver o que vai acontecer. Então, integral da função, então qual função? 1 sobre x ao quadrado, valor inicial 1, valor final, colocar 300. Né? E observem que à medida que o valor vai colocando aqui, a minha resposta vai para o valor 1. Né? Então, se eu colocasse outros valores aqui, ele já está mais uma aproximação para o valor 1. Ou seja, o cálculo da integral tem valor 1. Então, ela é convergente. Então, os primeiros valores são convergentes. Então agora eu vou pegar a soma da primeira área, que é 1, que é esse daqui, 1 mais a integral que vai de 1 até o infinito. Então a soma desses dois resultados é quanto? É 2. E o que esse resultado nos diz? Né? Que as somas parciais são limitadas, né? Ou seja, todas as somas parciais, no nosso caso nós fizemos de 1 até 300 e os resultados começaram a se estabilizar. Né? As somas parciais são crescentes, né? Porque à medida que eles vão aumentando, mas eles vão aumentando até chegar numa parte que ela fica limitada. E também utilizando o teorema das sequências monótonas, que é uma vídeo que a gente já fez anteriormente, eu posso falar para vocês que as somas parciais convergem. Opa, então se eu tenho que as somas parciais são limitadas, as somas parciais são crescentes, e que as somas parciais convergem, então eu posso dizer que a série converge e é menor que 2. Tudo bem? Bem, então se a série converge e é menor que 2, eu posso dizer que esse resultado aqui é menor que 2. Então vocês percebam que eu não consigo dar um valor exato, né? Eu não consigo estabelecer um valor exato para isso, mas eu consigo fazer uma estimativa do resultado. A soma exata foi descoberta por Euler, né, e ela é de π ao quadrado sobre 6. Só que o desenvolvimento dessa operação é tão complicado que a gente nem vai demonstrar aqui, só vamos dizer que isso acontece. Tá? Então a soma é nesse sentido. Então vocês podem observar que quando eu trabalhei com o conceito da integral imprópria, eu consegui estabelecer essa relação ali. Tá bom? Então, continuando, né? Vamos considerar um outro problema agora, né? Vou considerar esse problema, né? Que vai somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre raiz de n. Então, no lugar de n, eu vou começar a substituir. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 1 é 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, e assim vai indo, tá?
Também no GeoGebra, vamos fazer isso, também fazer as mesmas características ali, tá? Então, vou exibir uma planilha. 1, 2. E estender esses resultados aqui, ó. Né? E aqui eu vou colocar igual a 1 sobre SQRT de A1. Então, aqui eu fiz até o 16, né? E vou pedir também para construir uma lista, vou chamar de... Perdão que eu fiz uma lista, vou criar uma lista de pontos agora. Sequência 3. Tá, então aqui, ó, novamente a mesma situação, né, que eu tenho lá. E aqui eu vou fazer uma nova, um novo... uma nova série para a gente observar os resultados aqui, né? Então vou colocar um controle deslizante, okay. Vou colocar um outro controle deslizante aqui, K. E nesse controle deslizante eu vou... né? Tá, então aqui eu tenho o resultado da minha sequência. Vou pedir para construir o gráfico também agora. Mas antes eu vou fazer a soma, só para a gente ver. Então, soma, né? A expressão vai ficar o quê? 1 sobre SQRT de K. A minha variável é K, começa em 1 e o valor final é N. Tá? E à medida que eu vou variando os valores de N, olha só o que está acontecendo com a minha série. Então, olha novamente ali, ó, à medida que os valores vão aumentando de N, ou seja, à medida que vai ficando maior N, a soma ela não está sendo limitada, aparentemente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu plotar o gráfico dessa função. F de x vai ficar 1 sobre de x. Então, olha aqui quando eu faço assim, olha só, e ele vai, como ele vai mostrando aqui, ó, né? Como ele vai variando aqui. No caso ele está descendo, vai mostrando os valores e estão diminuindo. Agora, se eu aumentá-los, eles continuam aumentando indefinidamente, ó. Aqui eu chego até 33,21, ao contrário do outro exemplo que já estava se estabilizando. O que está acontecendo aqui? Bem, então vamos pegar agora uma situação contrária, né? Vamos pegar uma situação em que vou pegar os valores maiores. Então o que está acontecendo? Bem, eu estou pegando um retângulo de base 1 e lado 1 sobre raiz de n, no caso 1 sobre raiz de x. Então esses valores aqui, então o que está acontecendo? À medida que isso daqui está somando, né, os valores estão ficando maiores que a minha curva. Vocês podem observar que o resultado aqui está sendo um pouco maior do que a minha curva. Tudo bem? Então, quando eu vou somando esses valores, o resultado da minha soma vai ficando maior do que o próprio valor da curva. Então, nesse caso, a área total é maior que a área da curva, para todos os valores maiores que 1. E se eu calcular a integral imprópria, eu vou observar que ela diverge. Então, logo, a soma dos n primeiros termos, ou seja, a soma parcial, é divergente. E foi o que a gente observou. À medida que, no caso, até 300, o que aconteceu? As somas estavam aumentando. Se a soma é divergente, então a série é divergente.
E com esses dois resultados, nós temos a seguinte definição, né? Que é a definição de teste de integrais. Então, suponha que uma função seja contínua, positiva e decrescente, no intervalo fechado de 1 até o infinito, e seja a n igual a f de n. Tá? Essa questão do a n igual a f de n, nós também já fizemos uma videoaula quando a gente falava de sequências. Então, a série que vai de n igual a 1 até o infinito, a n é convergente se e somente se a integral imprópria for convergente. Ou seja, se a integral imprópria for convergente, então a n é convergente. Se a integral imprópria for divergente, então a n é divergente. Bem, essa foi uma videoaula a respeito do teste das integrais, né? Pode observar que ela é um pouco mais assim complexa, mas eu quis mostrar dois casos em que o que acontece? Quando eu coloco a área abaixo da curva, quando eu faço as somas, os resultados dos retângulos, eles ficam abaixo da curva, ou seja, as somas vão ficar menor do que a integral propriamente dita, né? E no outro caso aconteceu o quê? Que as somas começaram a ficar maior do que a área dos retângulos começaram a ficar maior, ou seja, estava saindo do controle, ou seja, ficando divergente, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram aí, compartilhe aí com os demais colegas aí de outras universidades, que como eu sempre digo, que o conhecimento é uma coisa que tem que ser compartilhada. Feito, um abraço a todos e até a próxima.